Acabamos de receber mais um superchat do queridíssimo Jacinto Java. Mandou R$ 100. Valeu, meu querido. Ele acabou de perguntar sobre o anúncio do DLS 5. Ele diz que pode ser uma grande revolução, mas, não sei, pra mim, essa pode ser um grande momento da tecnologia. Imagine o quanto que a gente pode fazer, imagine quão longe a gente pode ir. Mas vocês aí, compartilha desse otimismo? Peraí, Marcos, o microfone? Espera um segundo. Tenta isso daqui. Bem, eu até reconheço o quão sedutor pode parecer, e me lembra muito quando começaram as IAs generativas. Por exemplo, o Midjourney, com as imagens que até eu ficava estupefato, era fácil de gerar, era bonito, mas eu lembro que meses depois já tinha uma galera na internet, e até eu mesmo sentindo, tem gosto de inteligência artificial. Não parece que foi feito por um ser humano. E aí tem vários problemas, por exemplo, nessa questão do DLSS, porque tem a questão da crise artística, você tem uma uniformização artística, se perde muito da capacidade de dirigir um jogo. Tem também a questão da crise ambiental e ética. E tem todo esse esvaziamento por trás que a gente pode discutir e ver se realmente vale a pena esse ônus por esse bônus, porque realmente é uma tecnologia incrível, em termos de engenharia é excepcional, mas existem várias questões aí que precisam ser discutidas. Calma, calma, Marcos. Não vamos acessar nossos telespectadores tão rápido. Para quem caiu de paraquedas aqui, sobre o DLSS, ele é um motor de inferência que surgiu como uma alternativa. Um meio de fazer as tecnologias dos jogos não dependerem apenas da máquina do usuário, e assim a partir de algoritmos e técnicas para melhorar a imagem, a resolução e a quantidade de frames. Porque sempre houve essa limitação de hardware. Porque as pessoas sempre quiseram mais qualidade através de um hardware mais simples. A partir do 3.5, esse sistema passou de ser uma mistura de determinístico e estatístico para ser praticamente somente estatístico. E chegamos no DLS 5, onde ele pode pegar uma qualidade gráfica carregada na placa de vídeo de 1080p e conseguir um desempenho de 4K. Pois é verdade. Eu mesmo já usei muito o contraparte do DLSS na AMD, né? Que é o Super Fidelity. Ai, desculpa. Você pode fechar essa parte? Eu posso continuar? Claro, claro. É verdade, eu mesmo já usei, assim, os DLSS mais antigos. No caso, eu usava mais os da AMD, o Fidelity Super. E era bem legal. A questão é que esses aí, eles funcionavam de uma forma mais determinística. Até começavam a usar alguns algoritmos de inteligência artificial mais recente, né, de rede neural, mas eles ainda eram mais determinísticos. O problema agora é que isso está se tornando compulsório. Vamos explicar mais ou menos como é que funciona. O DLSS, a partir do 3.5, principalmente agora no 5, ele confia muito nas redes neurais convolucionais. E é uma engenharia assim, incrível. Basicamente, a gente tem, assim, de forma bem geral, galera, uma janela deslizante, que a gente pode chamar de kernel, que vai pegando grupos de pixels, geralmente números ímpares, de 3x3, matriz de 3x3 ou de 5x5, porque com o número ímpar nessas matrizes, nas dimensões, a gente tem um pixel central, o que ajuda muito no processamento. Esses grupos, essas janelas deslizantes, que geralmente acontece não exatamente deslizante, mas ao mesmo tempo, para poder usar o poder de processamento das placas de vídeo, eles são chamados kernels e eles possuem pesos para poder aplicar várias camadas de inferência para poder pegar contornos, nitidez, brilho, cor, todas essas coisas. Depois a gente passa para uma segunda camada mais profunda nesse processo todo, que é de pooling, onde esses dados são condensados de forma que a próxima rede neural consiga entendê-los. E no final a gente tem as camadas mais densas, que param de pegar esses chunks de pixels já tratados, para poder reconhecer essas coisas, e pensam no todo. E assim que a nossa imagem ela é formada de forma que ela pareça um todo, e não um monte de janelinha de pixels separada. Assim, pra galera de casa, resumindo, esse DLS 5 chegou para quê? Para a partir de inferências, de especulações, ele reconstruir uma imagem usando redes neurais. E O grande problema Desculpa. é o que permite esse patch trace em tempo real. Eu acho brilhante. Desculpa interromper, eu também acho brilhante, eu acho engenharia incrível, mas o problema disso é que não é auditável. E podemos perder um pouco o controle do resultado final. Vamos pensar mais sobre isso. Mas pensa na imersão. O DLS 5 está trazendo uma imersão cinematográfica. É a melhor qualidade em um hardware simples. É uma evolução artística que permite que pequenos detalhes possam ser notados. Pequenos detalhes
possam influenciar na experiência do usuário. De certa forma, sim, tem um custo computacional local mais barato, né? Mas aí que eu acho que é o grande problema, porque, ok, a gente melhora na imersão, mas um jogo não é um filme e um jogo não é realidade. Se todos esses jogos são feitos com a mesma, o mesmo banco de dados do DLSS, os jogos passam a ter uma cara uniformizada. Eles perdem a sua assinatura visual. Então, para mim, por exemplo, um jogo bom, um gráfico bom, não é sinônimo de realismo, que é um dos problemas. Tratar a imagem para tornar mais realista. Então, jogos que têm uma assinatura visual diferente vão perder. E pode parecer, ao longo do tempo, que você está jogando sempre uma DLC do mesmo jogo, por causa que os jogos estão passando a contar como que quase uma dependência química com DLSS. Antigamente, não. Antigamente ele era uma opção. Hoje em dia, esses recursos já estão começando a aparecer nas Steams da vida como requerimentos de sistema. O jogo não roda, ou não roda pelo menos do jeito que foi pensado, com a qualidade que foi pensado, com o número de quadros, ou se em 4K, se não tiver o DLSS. Antigamente as coisas não eram assim. E preservava muito do poder dos diretores e dos artistas técnicos e artistas gráficos terem controle final sobre sua obra. Quando é DLSS, pode ser que o jogo não fique como o artista pensou. Parece um tapa na cara dos artistas. Tem um artigo sobre isso. Calma, meu querido. Eu acho que eu sei de que artista você está falando, mas é porque a gente está pensando nesse sistema como ele está hoje. Esse é um sistema que não lançou. Tudo que temos dele são as imagens que foram liberadas. No vídeo de anúncio dessa tecnologia, apareceu cenas dela sendo aplicada no jogo Resident Evil. E é até meio engraçado pensar que num mundo de apocalipse zumbi, a protagonista lá, perfeita, mas até maquiada tava. Isso realmente pode fazer perder a identidade visual. Mas imagine um cenário onde a gente faz o jogo já pensando o uso dessa tecnologia. Imagine se o motor gráfico que foi usado para fazer esse upscaling foi carregado com imagens da própria atriz, dos próprios atores que interpretam esses personagens. Imagine carregar imagens com o personagem limpo, o personagem sujo, triste, alegre. Pode criar realmente um realismo. Mas além disso, e o desempenho? Imagine essas máquinas fluindo de uma maneira tão bela. Em máquinas simples, talvez uma máquina não teria condição de carregar um arquivo em 4K, mesmo talvez a tela permitindo. A placa de vídeo não poderia. 1080p seria o limite. Mas essa tecnologia pode permitir as pessoas terem uma qualidade muito superior. É verdade, mas vamos com calma, como dizia meu amigo Jack Stripador, vamos por partes. Eu vi a questão do Resident Evil. E ali a gente tem realmente um trabalho de otimização dos artistas, né, que é o estado atual. O problema é o estado futuro, onde as pessoas passam a depender disso. E aí entra nessa questão da otimização. Às vezes você tem uma máquina que talvez não conseguisse rodar um certo jogo, e ela consegue às vezes rodar, ou então ela só conseguisse rodar em 1080 pixels, agora já está rodando em 2K, 4K. Tudo isso é muito interessante. Só que vai acabando virando uma muleta de desenvolvimento. Os nossos engenheiros que desenvolvem os jogos, eles estão sempre usando a própria limitação como formas de desenvolver mais a tecnologia como soluções fantásticas. A gente tem a névoa do Silent Hill, que todo mundo sabe que não é para ter aquela névoa necessariamente, mas eles não conseguiam renderizar em distância e colocaram uma névoa. Tudo a partir de problemas técnicos e soluções criativas. Quando isso vira uma muleta, isso gera vários problemas. Gera um problema de retrocompatibilidade no futuro, porque a gente fica dependente desses drivers proprietários, dessas máquinas atuais, de sistemas de suporte que podem ser interrompidos ou acabados. Então pode ser que no futuro a gente nem consiga mais jogar alguns jogos. E a gente sabe que a indústria de jogos também tem uma pressão muito grande, que ela movimenta muito dinheiro. Então tem prazos muito apertados. Então esse tipo de tecnologia pode pegar uns prazos que já eram apertados e tornar eles mais apertados, porque você consegue fazer um jogo mais tosco, digamos assim, estou usando uma palavra muito forte, mas 1080 pixels, você não se preocupa em otimizar o jogo, não se preocupa tanto em melhorar o gráfico do jogo, porque você confia que já está lá no código genético do jogo, o DLSS. E aí os prazos começam a ficar menores, sem contar o sucateamento econômico do setor de jogos. Antigamente, você precisava de uma gama de atores, eu não sei se já treinou um jogo e viu lá os créditos descendo, é super legal, tem muita gente ali. E com esse tipo de tecnologia, você já não precisa de artistas técnicos que otimizam os jogos, e muito menos artistas para poder melhorarem os gráficos, até para poder criarem gráficos e texturas. Então vai reduzindo o número de pessoas que estão trabalhando, o que dá um impacto econômico e é de complicado. Além da questão, de onde que vem esses dados com que essas coisas são treinadas, né? Esses modelos são treinados com quais imagens? Quem pagou por esses dados? Quem recebeu os direitos autorais? São várias questões. A gente viu, no caso, da Square Enix e da Xbox
fazendo emissões em massas, já guinando para um uso mais forte de inteligência artificial, que, na minha opinião, além da questão ética e social, também tem uma questão do setor, da qualidade da arte, né? Do state of the art. A gente está fazendo jogos mais chapados. Esses casos de demissões em massa são sempre complicados, mas isso surge em qualquer tecnologia. Talvez conforme vai avançando, vão ter mais oportunidades para novos jogos surgir. Por isso que eu sempre acho que o simplificado de processos de criação sempre é algo vantajoso, sempre é algo que potencializa os nossos artistas. Mas isso que eu estava dizendo, assim, das missões e dessa coisa artística, são os problemas éticos que você tinha falado no começo? Olha, acho que isso é só a ponta do iceberg. Tem a questão da crise energética. Calma. Mas, tipo assim, se a gente for pensar que a gente está usando ferramentas, placas de vídeo mais simples, a gente não vai estar economizando luz, economizando processamento? Aí tá o que seria para mim uma falácia da forma como essa tecnologia é vendida. Pode ser assim, mas talvez seja meio ilusório. A gente tem que realmente avaliar, tem estudos mostrando sobre isso, como é que isso realmente está acontecendo. Beleza, na sua máquina você vai estar gastando muito menos poder computacional. Os tensor cores não está fazendo a parte de inferência, você vai ter uma máquina que faz a parte natural de uma GPU, né, que a gente já tem visto ao longo dos anos também funcionando, e vai sair realmente mais barato. O problema é que isso paga na sua máquina. Mas e esses modelos? Como eles são treinados? A gente sabe que esses servidores, tanto de LLM quanto toda essa inteligência artificial estocástica, eles estão computando o tempo inteiro com matrizes gigantescas, gastando um custo energético muito grande. E tem o custo de resfriamento desses servidores com água. Teve um caso aqui no Brasil, não lembro exatamente onde eles estavam usando água de um estado que tinha pouca água para resfriar servidores de LLM, no caso era LLM. Então, sim, na sua máquina local você vai estar economizando. Só que a indústria sempre foi pior, o que gasta mais energia, o que gasta mais água. E esses modelos eles são realmente treinados com uma gama de dados e de energia muito grande. Então pode ser que esse custo não se pague na prática. Ele é vendido como uma tecnologia verde, uma tecnologia mais limpa, né? Mas tem que ver até que ponto isso aí é verdade. Tem a questão também da preservação da cultura, né? Do nosso histórico-artístico. As APIs elas eram matematicamente determinísticas. Então as APIs também eram abertas, porque os desenvolvedores tinham que desenvolver para esses consoles, e a gente consegue manter o jogo vivo da forma que era, simplesmente emulando. A partir do momento em que o jogo, a API em si, ela passa a ser em parte privada, porque ela continua aberta para desenvolver do console, mas muita parte gráfica, ela passa a ser privada, e ela pode mudar com o tempo, o driver pode ser perdido, a NVIDIA pode parar de dar suporte para aquela placa de vídeo, por exemplo. Pode ser que daqui a 15 anos você não consiga jogar um jogo com a mesma experiência que você está tendo agora se ele estiver usando um DLSS. Calma. Então quer dizer que, por depender dessa tecnologia que meio que tem um dono, pode ser que os jogos que dependem dela acabem com prazo de validade mesmo? Literal? Sim, é bem provável, se a gente não tomar cuidado, que a gente passa a fazer jogos incríveis dessa nova geração, mas já com prazo de validade estipulado, assim, voltando à obsolescência programada também, né? Tem essa questão. Por exemplo, esse tipo de dependência dos jogos com o sistema de DLSS, com drivers proprietários, com coisas da NVIDIA específicas, né, placas gráficas específicas, vai fazer que os novos jogos vão ficando cada vez melhores. E para acompanhar isso, você vai ter que comprar novas placas de vídeo, porque eles podem parar de dar suporte para a sua, ou então a sua pode simplesmente não aguentar mais. Então quer dizer que, ao invés de depender daquele hardware que a gente comprou, depender da inteligência artificial pode fazer com que algumas tecnologias fiquem ultrapassadas muito mais rápido? Com certeza, com certeza. Esse perigo ele é iminente. Porque como o jogo em si depende daquela tecnologia, vai lançar uma nova tecnologia, no DLSS 6, 7, 8. O que te força a comprar novas placas de vídeo para ter um tensor core mais potente e você acaba aumentando o número de lixo eletrônico. Olha, eu acho que devo perceber que a gente concorda no sentido de que essa tecnologia chegou para ficar. Certamente. Ela realmente é o futuro, mas mesmo se ela for o futuro, ela não deve ser o caminho. Talvez realmente a gente tenha que pensar que as tecnologias, os sistemas que sejam desenvolvidos, não dependam dele. Ele pode ser usado como uma ferramenta, não a nossa resposta para qualquer problema. Opa! Chegamos no novo superchat nesse momento. Diz aí, Marcos. O querido Ray Tracy Santos está querendo saber. Qual a sua opinião sobre o novo filme do Miranha que vai lançar no fim do mês que vem? Estou com expectativa altíssima. De certa forma, eu já estava até um pouco enjoado dessas fórmula Marvel, mas eu sou muito fã do Miranha, então esse eu espero que seja muito bom. Não, Homem-Aranha, aí a gente dá o braço a torcer, né? Não, sempre. Eu vou estar lá no dia. Porque o terceiro foi tão bom, eu tava gritando no cinema.